Olá, amados. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor se multipliquem em seu coração nesse momento. O Senhor nos dá a alegria de nos reunirmos aqui para adorarmos o seu soberano nome. Queremos adorar esse Deus maravilhoso que nos criou, que provê o nosso dia a dia e que nos salvou por meio do seu maravilhoso Filho. Vamos orar a Ele nesse instante agora. Pai amado, nosso Criador, nós te amamos, te adoramos, declaramos nossa total dependência de Ti, Pai. Queremos agora, como igreja, Pai, reconhecermos a Tua soberania, agradecermos ao Senhor pelo Teu cuidado sobre nossas vidas e os nossos familiares e os nossos irmãos em Cristo, e saber, Senhor, que nada nessa vida pega o Senhor de surpresa. Sabemos que o Senhor é o Rei das nações, é o Senhor da história, e que nós estamos nas Tuas poderosas mãos, Pai. Queremos Te glorificar aqui com cânticos e exaltar o Teu nome, Pai, nessa oportunidade. Recebe a nossa adoração a Ti por intermédio do nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. És tremendo, E apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Senhor, aleluia, louvado seja o Teu nome. Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. e mesmo assim, E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. vamos cantar. E apesar dessa glória que tens, E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo.
Deus tremendo, Ele nos atrai. Ele atrai o nosso coração para si. E Ele nos atraiu por um meio muito forte, muito poderoso e muito impactante para o próprio Deus, que é a cruz de Cristo. Nessa oportunidade em que comemoramos a Páscoa, é grandioso sabermos que o Deus Filho, o Cordeiro de Deus, entregou-se por nós. Pagou o grande preço, o preço de sangue de Cordeiro Santo, para nos resgatar. E quando olhamos para essa cruz, não podemos deixar de ser atraídos por ela. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Da sua obra vou cantar, e merecida a vida de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe a vida. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A partir do versículo 11, a palavra do Senhor continua dizendo: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E conclui, pelo menos essa parte da leitura, o versículo 14, o evangelista João, discípulo, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto, ele traz o primeiro ato daquilo que viria a ser a plenitude da nossa redenção. A encarnação do nosso Senhor. O mundo que estava em trevas viu a sua luz. Em tempos difíceis, em tempos de perdição, em tempos de aflição, a mensagem continua sendo a mesma. Jesus é a luz, Jesus é aquele que liberta, que salva. Neste culto, nós iremos trazer à memória a mensagem redentora de Cristo. O Verbo que veio e se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria pedir que você em casa fechasse seus olhos, baixasse a sua fronte e entrássemos na presença de Deus mesmo. Talvez o fato de estarmos alcançando vocês através desse culto pela internet, pela televisão, se você tiver pelo YouTube aí assistindo na sua televisão, talvez para você perca um pouco do brilho. Mas na verdade, o Senhor nunca se limitou a uma quantidade de pessoas juntas. Pelo contrário, como veremos na mensagem de hoje, às vezes é no recôndito da nossa casa, ali, no núcleo da nossa família, é que mais a vida de Deus se manifesta. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por Jesus, teu Filho amado, que foi o instrumento que tu usaste, Pai Santo, para que nós, teus servos, nos tornássemos teus filhos. O culto dessa noite nos traz à memória, Senhor, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro Pascual. Ela traz à nossa memória a libertação do império das trevas e a libertação numa vida nova em Cristo Jesus. Ó Deus, que não percamos esta oportunidade de voltarmos os nossos olhos a Ti, Pai Santo, enxergarmos em nós as coisas que precisam ser mudadas e reconhecermos elas diante do Senhor. Que nesse momento de crise mundial e nesse momento, Senhor, de ansiedade para muitos, que venhamos a colocar a nossa esperança em Ti. Sabermos, Senhor, que Tu tens o controle de todas as coisas. Ah, Senhor, nada impedirá que venhamos a vivenciar a Tua presença em nosso meio, porque o que Tu conquistaste para nós naquela cruz, através da morte e também da ressurreição do Senhor. Ah, Senhor, essa doce presença
sem o véu, esse gozo no Espírito Santo, isso nunca nos será tomado. E talvez, Senhor, isso tudo que tem acontecido conosco foi permissão Tua, talvez exatamente para isso, para voltarmos os nossos olhos a Ti no centro da nossa casa, no seio da nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, que o culto deste dia glorifique o Teu nome e inunde o nosso lar com a Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere eficazmente em nosso meio nesse dia e produza transformação àqueles que ainda não Te conhecem, que ainda estão mortos na lama do pecado. Que hoje o Senhor traga salvação para essa casa. Amém, Jesus. Faz isso, Pai Santo. Faz isso, Pai. Nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Nós estamos em período de isolamento, não podemos vir à igreja, mas domingo de manhã ainda tem EBD. A Escola Bíblica Dominical agora é EAD, com ensino à distância. Basta acessar nosso site pcandeias.com.br e baixar as lições que já estão disponíveis. A palavra de Deus é o que nos move e nos alimenta. Então junte toda a família e não deixe de estudar a Bíblia. Você já seguiu o perfil da IP Candeias no Instagram? Já viu as postagens da igreja no Facebook? Pelo menos já se inscreveu no canal do YouTube? Nossas atividades estão acontecendo inteiramente online no período da quarentena. Por isso é fundamental que você, membro da igreja, esteja conectado. Todo domingo temos transmissão do culto online no YouTube. Na segunda-feira tem live de oração no Instagram. E no decorrer da semana tem vídeos de pequenos cultos e devocionais com frequência em nossas mídias sociais. Sem contar as coinonias e GEs que estão acontecendo via Skype ou Hangout. Fique em casa, fique calmo, fique online. Estamos longe uns dos outros, mas ainda unidos no amor de Cristo. As inscrições para o cursilho feminino estão suspensas. Se você já efetuou o pagamento, não se preocupe, pois o reembolso será efetuado. Em breve teremos mais informações a respeito. Qualquer dúvida é só ligar para a igreja no 3469-3319. As atividades regulares da igreja estão suspensas por tempo indeterminado, mas alguns ministérios, como o de intercessão, por exemplo, continua a todo vapor. Cada um fazendo a sua parte orando em casa, unidos e fortes em uma só corrente. O Ministério de Casais Entre Nós também segue contribuindo com os apaixonados através do seu perfil no Instagram, @entrenos.ipc, bem como o de Homens de Valor, @homensdevalor_IPC. Atividade suspensa sim, mas seguimos juntos em um só corpo e um só espírito, separados, porém unidos. A liderança da nossa igreja incentiva os irmãos a fazerem cultos domésticos, com frequência em seus lares, fortalecendo assim fé e os laços familiares. A igreja nesse momento é a sua casa. Adore ao Senhor no seu lar. Cante louvores, reflita sobre uma mensagem do nosso site ou do nosso canal do YouTube. Deposite seus dízimos e ofertas online e não esqueça de orar. Orar muito pelo nosso país e por toda a comunidade. Lembre-se sempre, a igreja está onde você está. Reforçando as orientações durante este período de isolamento voluntário, de ficar em casa com a sua família devido à pandemia do coronavírus, não deixe de orar e de se conectar conosco, pois todos os dias tem conteúdo novo para edificar a sua vida através das nossas mídias sociais. Deus abençoe a todos e tenha uma semana abençoada. Malaquias capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos.
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor está dizendo que mesmo sendo o Senhor o detentor de todos os recursos dessa terra, Ele nos deu o privilégio de a sua casa ser sustentada através da nossa fidelidade. Veja, o texto diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. A igreja do Senhor, ela é sustentada por todos aqueles que entenderam essa mensagem, que vivem essa mensagem, que praticam essa mensagem. A mensagem de ser um participante da obra do Senhor. É comum, no que se diz respeito a Deus, pensarmos que tudo é obra dele, e a salvação, não tenha dúvidas, é obra do Senhor. Mas Ele nos deu o privilégio de participarmos desta obra, da obra não de redenção, mas da manutenção da sua casa. Com o fato de não estarmos nos reunindo semanalmente, tem ficado até complicado, talvez, para alguns trazerem seus dízimos e suas ofertas alçadas na casa do Senhor. Eu queria lembrar que a igreja, ela está aberta, a nossa igreja está aberta todos os dias da semana, de segunda a sábado, das 14 às 20 horas. E nesse tempo, se você quiser e puder, quiser trazer os seus dízimos agora, pode fazê-lo. Terá o gasofilácio na igreja, você pode depositar e depois a junta diaconal recolherá e transferirá para as contas da igreja. Mas se você quiser e puder fazer também pela internet, pelos aplicativos dos bancos, do seu banco, pode fazê-lo também. E assim nós estaremos sendo fiéis ao Senhor na sua palavra, poderemos manter a obra do Senhor mesmo em tempo de crise, e o Senhor será com certeza glorificado. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, porque mesmo diante de tanta incerteza, o teu povo, a tua igreja tem se mantido fiel e tem, Senhor, participado desta obra. Os obreiros continuam recebendo, as contas da igreja estão sendo pagas, e nós te louvamos porque isso é fruto da fidelidade da tua igreja, do teu povo. Agora, Pai Santo, eu te peço que o Senhor faça um milagre na vida dos teus servos, que o Senhor conserve os seus empregos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça um milagre na vida deles. E aqueles, Pai, que porventura, por algum motivo, não estão podendo participar, que o Senhor faça este milagre, estenda essa graça também sobre eles. Nós consagramos diante de Ti todos os recursos que serão trazidos para a Tua casa. Nós os apresentamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, Jesus.
a mim. Estamos adorando ao Deus maravilhoso que derramou sua graça em nossas vidas, derramou o grande amor por meio de Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Salvador. Aleluia. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. É o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Vamos declarar mais uma vez. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Nesse momento eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em casa aí, junto com a sua família, em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Versículo 1. Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Versículo 2, novamente. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, nesse momento nós vamos ser instruídos pela Tua palavra. Que grande, Senhor, é para nós podermos ter um acesso tão livre à Tua palavra. Mas, Senhor, nós carecemos da ação do Espírito Santo para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Então, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nosso meio, de tirar, que Ele possa tirar, Senhor, as escamas dos nossos olhos espirituais e possamos enxergar além da letra. Fala conosco, ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Quando este ano terminou o carnaval, algumas pessoas mandaram para... Eu vi nas redes sociais, não é? Feliz Ano Novo. Eu olhei assim, Feliz Ano Novo? Aí alguém explicou, é porque o ano só começou após o carnaval. E ficou isso, eu vi muita gente colocando isso como o carnaval, a festa que tivemos há poucos dias, tendo ele como referência, porque antes não se pensava em outra coisa. Do dia 1 de janeiro até o carnaval, não se pensava em outra coisa, não se gastava com outra coisa, não imprimia esforço em outra coisa, senão no carnaval, nessa festa que nós conhecemos, festa que exalta a carne. E quando terminou o carnaval, muitas pessoas disseram, agora o ano vai começar. Lê do engano, nós não sabíamos o que viria pela frente. Eu estava lendo Êxodo 12 e eu achei interessante, porque, e você, já eu vou lhe colocar, lhe situar na história, o Senhor eleva esta data, este momento da história de Israel, como o início do seu calendário. O Senhor diz a Moisés e a Arão, e diz, passem ao povo, que o que vai acontecer agora vai ser tão importante, tão impactante, que ele precisa ser exaltado no meio de vocês e se tornar o início de uma nova contabilidade de tempo para vocês. O povo de Israel estava escravizado no Egito há mais de 4 séculos. Eles tinham vindo, através de Jacó e seus 12 filhos, e as 70 pessoas que agregavam-se à sua família, para a cidade de Gósen. José era o segundo homem mais importante do Egito, filho de Jacó. Passaram-se os séculos, subiu um rei, um faraó, que não conhecia a história de José. E depois daquele tempo todo, o povo de Israel se tornou escravo. Vem Moisés, levantado por Deus, para libertar o povo. E traz sobre toda aquela nação egípcia 9 pragas, para que assim eles libertassem o povo de Israel e eles pudessem, em peregrinação, assumir a terra que fora prometida ao patriarca Abraão. Mas eram 10 pragas, não eram 9. Precisava a última. E a última viria com a morte dos primogênitos. E é agora que entra, nesse momento da história de Israel, é que entra a 10ª praga. E o momento que Deus, com mão forte, retira o seu povo da escravidão do Egito. Esse mês, o versículo 2 fala, este mês será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Que mês é esse? O mês é o mês de Abib, ou Nissan, que é exatamente o momento que estamos vivendo agora. Final de março, início de abril, mais o mês de abril. Esse momento da história de Israel que nos alcançou é o momento da Páscoa, é a instituição da Páscoa. Então Deus chega para Moisés e Arão e diz, olha, prepare o povo, porque agora eu vou libertar eles. E esse é o método que eu vou fazer. Aí Deus então no capítulo 12, ele discorre para Moisés e Arão, e sucessivamente ele precisaria levar para toda a nação a forma que Deus ia fazer para libertar o povo da escravidão do Egito. E em casa, eu peço que você compartilhe
com a sua família, essa parte das Escrituras, que ao passo que eu vou lendo, você me acompanha na sua própria Bíblia. No versículo 2 é o que eu disse, quando o Senhor institui esse momento, que é exatamente o início do ano judaico, no calendário judaico, mês de abril. Versículo 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, do mês de Abib, ou Nissan, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Aí ele, no versículo 5, ele começa a dizer como deve ser esse cordeiro, que é facultado a cada família escolher. O direito de escolher. Mas não é qualquer cordeiro. Deus vai instruir Moisés e Arão para passar para o povo que eles não podem pegar o primeiro cordeiro ou qualquer cordeiro. Ah, vamos pegar aquele velhinho, já está morrendo mesmo? Não. Existe um padrão. E esse padrão é imposto pelo Senhor. No versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Veja que Deus está dando orientações precisas, precisa do que eles têm que fazer. Não é um cordeiro qualquer, é um cordeiro sem defeito. Este cordeiro, ele precisa ter 1 ano, ser macho, e você vai escolher este cordeiro. Pode ser o cabrito também. E o guardareis até o 14º dia, ou seja, veja que começou falando do 10º dia, até o 14º dia, ele vai ficar com você, sendo cuidado por você. E aí você vai juntar toda a congregação de Israel, aí você vai matar o cordeiro, e tem que ser no crepúsculo da tarde, no final da tarde, início da noite. Versículo 7, tomarão sangue, aí ele começa a dizer o que é para fazer com aquele cordeiro agora morto. Tomando o sangue, o porão em ambas os ombrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então o Senhor começa a dizer assim: olha, você vai, no crepúsculo do dia, você vai matar, e ao passo que aquele derramamento de sangue do cordeiro morto, você vai juntar e você vai passar nos umbrais da sua casa. No versículo 9 diz: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fissuras. Nada comereis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, você queima tudo. Versículo 11: desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. No versículo 11, então, ele vai dizer, depois de tudo isso, depois desse preparo todo, ele vai dizer assim: e você vai fazê-lo já preparado, porque vocês serão, naquele momento, redimidos dessa escravidão do Egito. Vocês serão libertos, porque após comerem, vocês já coloquem as roupas, se preparem, porque vocês vão ser libertos. Deus diz exatamente o que eles têm que fazer. Deus diz exatamente como deve ser o proceder. E Deus então agora, depois de tecer todo esse comentário, Deus está, através de Moisés e Arão, explicando a toda a nação de Israel que aquilo não é só para ficar marcado para aquela geração, para aquele momento na história. Deus cria ali um rito, um ritual, um memorial. Eu queria que você em casa pensasse que esse ato na história de Israel não era como outros que aconteceram de forma pontual na nação.
Este Deus coloca os seus olhos e finca ele, faz ele ficar estaca na história, onde Deus vai dizer assim, no versículo 14, olha, eu quero que isso se torne um memorial na história a partir desse momento. No versículo 14 do mesmo capítulo 12, a palavra do Senhor diz, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrarei, por estatuto perpétuo. Veja, e eu quero que você tente ser transportado para aquela noite. O povo nasceram na escravidão, porque foram mais de 400 anos, aquela geração nasceu escravo, viu a potente mão de Deus sobre o Egito, naquelas 9 pragas, e agora eles estão começando a se organizar, fazer mudança. Mas quando já está tudo pronto, eles imolam um cordeiro, marcam os seus umbrais, bota a sandália, se prepara para a viagem. Mas Deus diz assim, agora eu não quero que vocês se esqueçam desse momento. Eu quero que vocês marquem essa história. Essa história não pode ficar só com a geração de vocês. Os filhos de vocês têm que saber disso que aconteceu. Eu quero isso como um memorial. Eu quero isso como um ritual na vida de vocês. Vocês precisam, todo início de ano, todo momento que vai fechar um ciclo e começar outro, de outro ano, vocês têm que comer ervas amargas, vocês têm que imolar um animal, porque isso é Páscoa ao Senhor. E quando as próximas gerações vierem e conhecerem esses ritos, Deus continua dizendo no texto, eles vão perguntar a vocês, e aí, que rito é esse? Isso está no versículo 26 do mesmo capítulo. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Versículo 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Deus enviou essa palavra a Moisés e Arão e Moisés estavam passando para o povo tudo o que eles tinham que fazer. Escolher o animal, não qualquer animal. O animal de 1 ano, o animal sem defeito. Vocês vão ficar 4 dias com esse animal. Depois vocês vão sacrificar ele e o sangue vocês vão marcar os umbrais da casa de vocês. Se preparem para viajar. E isso se torne um memorial no meio de vocês. Por quê? Porque no futuro, quando os filhos perguntarem, vocês vão dizer que o Senhor, naquela noite de terror, de medo para muitos corações, gritos horríveis fora da casa deles de mortandade dos primogênitos, o povo de Israel foi livre da morte. E vocês vão passar isso como um memorial para seus filhos, para as próximas gerações. E é interessante que quando o versículo 28 termina, 27 termina, diz que ao ouvir essas palavras, ao ouvir essas orientações, o povo creu. Tanto o povo creu que o texto diz, no versículo 27 final, então o povo se inclinou e adorou. Eles reconheceram que era a palavra do Senhor. E eles fizeram exatamente como o Senhor mandou. No versículo 28 diz, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. E naquele momento da história de Israel, no mês de Abib ou Nissan, no mês em que ele sela um novo rito para a nação, o povo faz exatamente como Deus mandou. E no versículo 29, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor sobre os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. E enquanto o povo de Israel comia ervas amargas, comia pão sem fermento, comia aquele animal que fora sacrificado, assado, dentro da sua casa, do lado de fora, os gritos horríveis,
dos egípcios, perdendo entes queridos da sua família. E assim aconteceu como um marco para aquela nação. E foi se passando pelos séculos afins, séculos adiante, isso que se tornou o memorial para Israel. Tornou-se um estatuto perpétuo entre eles, a Páscoa. Este momento que estamos vivendo agora, foi ali onde tudo começou. As famílias em casa, para que pudessem ser salvas do anjo da morte, estava dentro da sua casa. É interessante, vale ressaltar, que nós estamos no período que é chamado de Quaresma. 40 dias, 47 dias, algumas contabilidades são assim. Que fica exatamente entre o Carnaval e a Páscoa. O Carnaval, a festa da carne, que para muitos é o referencial de início de ano, como uma data importante, até a Páscoa, onde os cristãos do mundo todo trazem à memória a morte e a ressurreição do Senhor. Isso tudo aconteceu no início dessa nova fase de Israel, na libertação de Israel do Egito, indo para a terra de Canaã. E o que isso tem a ver conosco? Era que esse tempo, esse momento na história de Israel, essa que foi a primeira Páscoa, o primeiro momento onde apontou para um cordeiro que iria salvar, porque é exatamente isso que aconteceu. Aquele povo escolheu um cordeiro e ele, ao ser sacrificado, seu sangue sendo marcado nos seus umbrais, estavam permitindo com que a morte não conseguisse entrar nas suas casas. Aqueles judeus não entendiam, talvez na época, o verdadeiro significado daquilo. A realidade da Páscoa. O que para eles se tornou o rito e a salvação e a libertação do Egito, na verdade, ele estava apontando para outro sacrifício. O sacrifício que libertava não só o povo de Israel, mas libertava todos os homens, judeus e gentios. Estava ao alcance não só do povo que era herdeiro de Abraão, descendente de Abraão, mas a todos quantos creram nele. No Evangelho de João, capítulo 1, quando o evangelista João se refere a João Batista, que vê Jesus se aproximando para ser batizado, no capítulo 1 de João, versículo 29, João, o Batista, vê o seu primo Jesus chegando e diz, versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro cordeiro, ao ser sacrificado, ele protegeu da morte os filhos de Abraão, que creram e estavam em casa e tinham os seus umbrais marcados com o seu sangue. Este cordeiro, ele não se limitaria a salvar uma nação, mas povos de todas as línguas e nações, todos que crescem nele. Há um significado gigante nas palavras de João Batista, quando ele olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus. Agora pensem comigo. O primeiro cordeiro foi escolhido por eles, pelos líderes daquela família. Tinha um padrão, sem máculas, sem defeito, novo, de 1 ano. E ele vai ficar um tempo com vocês, do dia 10 ao dia 14º. Aí no crepúsculo do dia vocês irão sacrificá-lo. Mas ele foi escolhido pelo povo, pelos líderes de cada casa. Este cordeiro, diferentemente do primeiro, ele não seria escolhido pelos homens.
Acredite, nós não sabemos fazer boas escolhas. Ele fora escolhido pelo próprio Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, ele não iria libertar contra um inimigo, que no caso do primeira Páscoa era o Egito e Faraó. Ele viria nos libertar não da escravidão humana, mas escravidão do pecado. Ele iria quebrar as nossas correntes. Mas eu não posso deixar de, pelo menos, citar um texto claro, você conhece muito bem. Como isso iria acontecer. É importante você que está me assistindo nesse momento, que está vendo essa mensagem, talvez você nem conheça plenamente o significado da Páscoa. Talvez para você a Páscoa se resume a um momento de comer chocolate, ovos de Páscoa e se alegrar com a sua família. Talvez você não sabia nem a dimensão do que é a Páscoa. Porque quando João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus, e você remota a história de Israel que sacrificou aquele cordeiro, você tem que entender que era exatamente isso que viria a acontecer poucos anos depois desse encontro de João Batista com Jesus. Poucos anos depois do que isto aconteceu, dessa conversa, deste apontar, porque João Batista estava falando para os seus discípulos, quando ele aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus, vocês precisam entender que poucos anos depois, o que iria acontecer com esse Cordeiro de Deus era a mesma coisa que aconteceu com os cordeiros escolhidos pelos homens quando o povo de Israel saiu do Egito. Isso de forma brilhante, espiritual mesmo, foi revelado a Isaías, no capítulo 53. E eu peço que você abra a sua Bíblia, mesmo você já conhecendo bem esse texto. Isaías 53. A partir do versículo 1, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. Agora preste atenção nessa leitura. Pare tudo e coloque seus olhos nessa escritura aqui, que está na sua frente, essa palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você pense nesse texto em Jesus como sacrifício pascual para nós, para nos libertar da escravidão do pecado. E você pensa exatamente nisso, como o Cordeiro que libertou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, sendo sacrificado naquela noite. E esse texto profético sobre Jesus, você tem que entender que foi isso que aconteceu com Jesus. Porque ele foi subindo, versículo 2, capítulo 53 de Isaías, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Versículo 4, o profeta continua dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pense no versículo 5, o texto aqui diz, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Volte e pense naquele crepúsculo daquela tarde, quando Israel se juntou em famílias, em poucas famílias dentro de casa, ou duas famílias ou uma só, e na hora que eles matam aquele animal e derramam o sangue dele para marcar as suas casas, aquele animal estava morrendo, mas precisava de sangue naqueles umbrais. O que trouxe a salvação para aqueles que estavam dentro de casa era porque o animal foi morto e o seu sangue foi marcado nos seus umbrais. O anjo da morte só não entrou naquelas casas quando ele via essa marca, que era um sinal de crédito, que estavam crendo naquela palavra de Moisés e Arão.
E aqui no texto profético a respeito de Jesus é a mesma coisa. Quando Jesus subiu aquela cruz e morreu em nosso lugar, Ele estava ministrando plenamente a paz, a salvação para mim e para você. Ele estava morrendo para que nós tivéssemos paz. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, versículo 7, agora pense. Esse texto foi escrito também séculos antes do que João Batista disse sobre Jesus. No versículo 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Veja, pense, quando João Batista, 6 séculos depois desse texto, ele vai dizer, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando algo que estava também relacionado à profecia de Isaías. Então talvez aquela multidão ali não entendesse a dimensão do que era ser o cordeiro de Deus. Mas aqui no versículo 7 de Isaías 53 diz o que é que ia acontecer com este cordeiro. Ele ia ser levado como uma ovelha muda, ele ia ser conduzido pelos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Como podemos pensar em ovos de Páscoa nesse momento? Como podemos pensar em tantas coisas, onde esse tempo que era para ficar como memorial para todos os homens, como aquele momento na história, onde o Deus, por isso que eu comecei essa noite com João, capítulo 1, versículo 1, o Verbo, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, a expressão exata do ser de Deus, Jesus, seu Filho amado, ele se tornou um homem para este fim, para ser o Cordeiro de Deus, que iria ser imolado, morto, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. Ele foi humilhado, oprimido, mas não abriu a boca. No versículo 10 de Isaías 53 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Esse texto profético é exatamente o que acontece com Cristo. E ele vê a conclusão da sua morte, e vê a redenção dos homens, e ele fica satisfeito, porque ele trouxe luz para as nossas trevas. Esse era o objetivo central de todas as coisas. Isaías aqui, ele vê Cristo, ele vê a glória de Cristo. 700, 600 anos antes de Cristo vir, Isaías vê Cristo aqui. Em João capítulo 12, versículo 41, é exatamente quando vai relatar o que está escrito em Isaías 53. No versículo 41 diz, e disse isso Isaías, está citando Isaías 53, João está citando Isaías 53, diz, porque Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Isaías 53 é Cristo sendo glorificado. Isaías viu Cristo de forma profética. Nesses dias, que os nossos olhos só estão postos em um vírus, só estão postos no temor do que vai ser amanhã, da quebradeira econômica, das mortes que vão acontecer, nós não estamos olhando para o Cordeiro. Tal como Israel quando saiu do Egito, que possivelmente não se estava atenta ao significado daquele cordeiro, e só olhava a morte dos primogênitos, só olhava em guardar as coisas, em receber o ouro dos egípcios, porque eles iam sair.
talvez eles não entendessem ainda a dimensão que estava posta naquele cordeiro. Tal qual hoje, onde nós olhamos para tudo isso que está acontecendo e nos esquecemos da morte e da redenção que Cristo alcançou para mim e para você. Quando Jesus está às portas da sua morte, quando se passam já 2 anos, ou quase 3 anos já, 3 anos se passaram, desde quando João Batista olha para ele e diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já tinha cumprido o seu ministério, seus anos de ministério, já tinha elegido seus 12, ele está entrando em Jerusalém, e eu queria que você prestasse atenção nesse momento, porque há uma perfeição plena nas Escrituras, porque quando você olha lá atrás e vê o animal tinha que ser sem defeito, o animal tinha que ter de 1 ano, todos esses detalhes você vê acontecendo em Cristo. E você vai ver quando Jesus entra em Jerusalém, possivelmente exatamente são 4 dias até a sexta-feira, e ele entra em Jerusalém, e ele agora chama os discípulos para o que seria a última ceia. Em Lucas, capítulo 22, é registrado este momento. No capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo 14, Jesus está ali às portas de então cumprir o que estava profetizado desde o Cordeiro Pascual lá atrás. Ele chama os discípulos, ele vai dali para frente só para o Getsêmani e depois ser levado à cruz. A última ceia ele diz, versículo 14 de Lucas 22, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ele diz, esta Páscoa antes do meu sofrimento. Veja como Jesus tinha plena consciência de tudo o que ia acontecer. Diferente do primeiro cordeiro que, claro, um animal não tinha consciência nenhuma, Jesus, o Deus vivo, que encarnou, cresceu, salvou, libertou, curou os homens, chega ao final da sua vida nessa terra, junta seus discípulos e diz, eu estava ansioso para isso acontecer, para eu comer esta Páscoa. Eles já tinham presenciado outras 2 Páscoas com ele, mas Jesus agora diz, esta é a principal, porque hoje se torna a plenitude da missão que eu vim fazer aqui com vocês. Versículo 19, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja, vocês se lembram que a orientação de Moisés e Arão ao povo, dada por Deus, era que o animal tinha que ser sacrificado, o animal era assado, não podia ser cozido, não podia ser comido cru, tinha todo um projeto de alimentar aquela família com aquele animal que teve seu sangue marcado nas portas. Jesus então está chegando no final e diz assim, olha, ele pega o pão e diz, este é o meu corpo que é partido por vós. E é agora um novo memorial se inicia. Este é meu sangue, que é derramado em favor de vocês. O autor aos Hebreus ele vai deixar claro que sangue é a propiciação pelos nossos pecados. A Páscoa é o segundo grande ato
Se o primeiro foi o nascimento, agora a Páscoa é este segundo momento, onde Jesus morre pagando o preço e nos ressuscitando nele. Jesus deixa claro para os discípulos que ele tem o controle de tudo, ele tem a consciência de tudo, e que vai vir o sofrimento, ele sabe que tem que passar por aquilo. Ele sabe de tudo. E Jesus morre. E o texto das Escrituras revela que após a morte, ele ressuscita. Jesus ressuscita. E agora, através da sua morte e ressurreição, ele pagou o preço. E agora, em novidade de vida, ele toma, porque ele disse: eu tenho autoridade para dar a minha vida, mas tenho autoridade para tomá-la de volta. Aqui há uma diferenciação gigante da primeira história. Porque a primeira história contava sobre um animal que foi morto, alimentou aquela família, a família se preparou, e no dia seguinte eles seguiram rumo a Canaã. Este Cordeiro Pascual, que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai exatamente o que vai chamar Jesus assim, de o Cordeiro Pascual. Ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida, mas ele tomou ela de volta. E ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos. E eu quero concluir a reflexão desse culto com um momento que eu vi que se assemelha muito ao momento lá do povo de Israel na primeira Páscoa. Porque se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, João capítulo 20, quando depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, porque a morte não tinha poder de conter o autor da vida, ele começa a aparecer aos discípulos. E o que acontece nesse interim após a morte do Senhor é que os discípulos ficam apavorados. Eles ficam morrendo de medo dos judeus e dos líderes de Roma. Eles ficam apavorados, eles não sabem o que fazer. O seu líder, até então, tinha morrido. Mas eu estava estudando esse texto, eu achei maravilhoso a semelhança. Que no capítulo 20 de João, versículo 19, mostra quando Jesus aparece aos discípulos, eles estão dentro de casa, de uma casa. João 20, 19 diz: ao cair da tarde daquele dia, ou seja, no crepúsculo do dia, no final da tarde, no início da noite. O primeiro dia da semana, era um novo ciclo se iniciando. Porque a Bíblia, Nissan, o que dá o início do calendário judaico, agora, no primeiro dia da semana, instituído no domingo, está os discípulos dentro daquela casa. Eu queria que você prestasse muita atenção. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas das casas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, ou seja, eles estavam dentro de casa, eles estavam preocupados com o que ia acontecer, eles estavam com medo do que ia acontecer, o temor do inimigo estava tão perto, o inimigo estava tão perto deles, os judeus que perseguiram o próprio líder deles e mataram numa cruz, eles estavam agora apavorados. E agora o que é que vai acontecer conosco? E agora o que é que vai acontecer com a nossa família? E agora eles estavam preocupados. Nós andamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus, nós pregamos ao lado de Jesus, e agora eles vão vir para nós. Se eles mataram ele, eles vão me matar também. Eles estavam com medo, diz o texto. E não é para pouco, não é? Ter medo na perseguição, ter medo
do inconsciente, do que não sabe o que vai acontecer. Tem medo do futuro. Versículo 19 diz que eles trancaram a porta. Presta atenção. Eles trancaram a porta. Talvez alguém, o último que passou, quando entrou em casa, eles disseram assim: ô menino, fecha, tranca, tranca. O judeu pode ver aí, alguém pode ver a gente aqui dentro, tranca, fecha tudo. E o texto diz que Jesus entrou na casa, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu quero pedir, não vou perder a chance. Diga em casa: paz seja convosco. Eu queria concluir, eu estou terminando. Jesus, que havia sido morto, que entregou a sua vida como Cordeiro Pascual, teve autoridade de dizer: me dê de volta, era minha. Agora começa a aparecer aos discípulos, só que os seus discípulos estão dentro de uma casa, com medo, e não tem como não fazer o paralelo com o povo lá no Egito, dentro de casa, com as suas portas só marcadas de sangue, dizendo: será que ficou boa a pintura lá? Você botou uma quantidade boa de sangue, e se o anjo da morte vier e não ver que está marcado? Talvez vários temores surgiram no coração deles. E aqui os discípulos estão dentro de casa, e os judeus: e agora o que vai acontecer conosco? Jesus entra na casa e fala o seguinte: não tenham medo, recebam a minha paz. É como se Jesus dissesse assim: eu cumpri o que precisava para que o medo da morte eterna não alcançasse mais vocês. Você se lembra de Isaías 53, quando eu disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? E é exatamente com esta paz que Jesus entra naquela casa. Ah, pastor, e como é que Jesus passou? Estava trancado. Deixa eu dizer uma coisa. O sangue nos umbrais da casa impediram que o anjo da morte entrasse. Mas aquele que é o autor da vida, nenhuma porta prevalece contra ele. Não há impedimento para ele. Talvez você pense que é você que tem poder de resistir a Cristo. Lê do engano. Se não é hoje, se não foi um dia, se não é hoje, vai chegar o dia de você curvar-se diante do Cordeiro de Deus. Nós todos, com nossa língua também confessaremos. Aqueles que ainda o transpassaram, mesmo aqueles, curvarão-se diante dele. Para muitos não será para a salvação, porque já terá passado dessa vida para outra. Mas mesmo assim se curvarão diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é Senhor. A Páscoa é isso. A Páscoa não é um cordeiro que foi imolado e um sangue foi marcado nos umbrais, libertando o povo do Egito. Aquilo foi um símbolo do verdadeiro sangue, que não está nas portas da nossa casa física, mas desceu sobre nós, perdoando a mim e a vocês de todos os pecados. É este Cordeiro que nesse tempo, no mês de Nissan, nós adoramos e nos curvamos diante dele. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo. Aleluia. Grande vitória o Senhor conquistou. Grande vitória o Senhor conquistou naquela cruz para mim,
Grande vitória o Senhor conquistou para você. Uma vitória eterna, uma vitória completa, uma vitória maravilhosa. Contemple o Senhor, por um instante agora, contemple o Senhor, dando a sua vida por você naquela cruz. E a vitória daquele que o contemplar, aquele que o contemplar será por ele atraído. A vitória, vamos cantar. A vitória é daquele que o contemplar. Ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar. Ao seu lado do seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu Monte Santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei domina. Oh, aleluia, aleluia. Vamos cantar ao Senhor a vitória daquele que o contemplar do início. A vitória é daquele que o contemplar. Ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar. Ao seu lado do seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, A promessa do seu Monte Santo, um novo canto. E nós estaremos lá um dia na Nova Jerusalém, aleluia. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei domina. A vitória do Senhor é certa, meu irmão. A vitória do Senhor é certa, aleluia. E a sua vitória também é certa. Com o sopro de sua boca sim
destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Vamos dizer: o inimigo anticristo. O inimigo anticristo que não resistirá. E então, Jesus Cristo Rei O sangue do primeiro cordeiro lá do Egito, ele salvou através do sangue marcando as portas da casa aquele povo do anjo da morte. Mas o cordeiro pascual, Jesus Cristo, ele não salvaria dessa forma. Ele alcançaria todos que crescem nele. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A tua casa não vai ser salva através de um sangue sujando a porta, marcando a porta. Vai ser salvo se você crer em Jesus, Cordeiro de Deus. Talvez você, diante de tudo que eu disse, falou: isso é loucura pensar isso. Mas a palavra do Senhor diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós é salvação de Deus. Nós que cremos no seu nome. Talvez você que está me assistindo nunca veio numa igreja. Nunca entendeu ter tempo para ir com sua esposa ao culto ou com seu esposo a uma koinonia. Você sempre se fugiu, vamos dizer assim, ou mesmo não teve tempo. Mas que agora, com tudo isso que está acontecendo, você está aí sentado nesta sala assistindo, vendo essa mensagem. Acredite, se você está ao alcance da nossa voz, se o Espírito Santo tocou em você, é porque Deus conduziu você a este momento na história da sua vida, para você ouvir a mensagem salvífica do Cordeiro Pascual de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você nunca teve essa atitude de reconhecê-lo como Senhor da sua vida, quer fazer agora? Faça. Baixe sua fronte. Reconheça teus pecados. Confesse-os diante do Senhor. Aí você terá sobre você o poder perdoador do sangue de Cristo que verteu naquela cruz há 2000 anos atrás. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio João disse agora na sua carta: confessai os vossos pecados. E aquele que confessar os pecados, o Senhor, que é fiel e justo, o perdoará. E mesmo que os seus pecados, também diz a palavra, sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor os tornaria branco como a neve. Quem sabe tudo isso aconteceu para que você em casa reconhecesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Pai por Jesus, mas também agradecendo a oportunidade que você teve de ser tocado pela palavra do Senhor. amém, Jesus. Não tenha vergonha, porque a palavra do Senhor diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Que nesse momento, no seio da sua casa, você baixe a sua cabeça, reconheça os seus pecados e peça perdão ao Senhor. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por Jesus, pelo teu Cordeiro,
que morreu, ressuscitou e com isso nos incluiu na sua morte e ressurreição. Como disse o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida. O Senhor nos ressuscitou. Graças te damos, porque isso foi conquistado naquela cruz, quando Jesus morreu por nós. Pedimos perdão a Ti, Pai Santo, pelas nossas iniquidades, por todas as vezes que falhamos, que erramos o alvo. E aqueles que estão ouvindo, assistindo essa mensagem, que ouviram essa mensagem, ó Pai, e que o Senhor tocou pelo Teu Espírito no coração deles, que o Senhor os conduza à cruz de Cristo e à sua ressurreição, que o Senhor se revele a cada dia a eles, que haja salvação nessas famílias. O apóstolo Paulo disse àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ó Deus, leva a salvação para esses lares, leva a salvação para a nossa família. Abre os olhos espirituais para que creiamos no Senhor Jesus Cristo. Ele que não é um caminho, mas o único caminho que conduz o homem a Ti, Pai Santo. Graças te damos, porque os nossos olhos se voltaram para Ti neste dia. Amém. Essa Páscoa, Senhor, que está sendo a Páscoa tão diferente de outros anos, que nos obriga a estarmos dentro de casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja um memorial na nossa vida, que a partir de hoje a nossa vida também tenha este momento como estatuto perpétuo, onde o Senhor marcou a nossa vida, a nossa história. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Durante a semana nós estamos pelas redes sociais com os nossos vídeos, com a live que nós fazemos sempre na segunda-feira, e também terão outras lives durante a semana. Fique ligado nas redes sociais da igreja, no Instagram, no Facebook, no site da igreja. Lá você vai estar sabendo de tudo. Também nos grupos do WhatsApp da igreja. Deus te abençoe e te dê uma semana repleta da presença do Senhor. Que o poder de Deus visite a sua vida. Que esse tempo que Ele permitiu, tão diferente na nossa casa, seja um memorial de transformação da nossa família. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.